Eu sou Luiz Gustavo Pacete, jornalista especializado em tecnologia e inovação. Fui convidado pela MRV&Co para conduzir o Habitability, uma série especial em áudio e vídeo sobre o presente e o futuro do morar. Neste episódio, eu recebo Leonardo Balbino, gerente executivo de atendimento e operação da CCR Metrô Bahia, e a Cristina Albuquerque, gerente de mobilidade urbana do WRI Brasil. A gente vai falar sobre mobilidade em vários contextos. Cristina, muito bem-vinda, obrigado pelo tempo e por estar aqui com a gente em mais um episódio do Habitability super especial. Muito obrigada. É um prazer estar aqui com vocês para falar um pouquinho sobre esse tema de mobilidade urbana. É um prazer estar aqui com vocês dois. Sou Cristina Albuquerque, então sou gerente de mobilidade urbana do WRI Brasil. O WRI é um instituto de pesquisa que ajuda a transformar ideias em soluções em diferentes âmbitos. Um deles na área de mobilidade urbana, que é a área que eu trabalho. A gente trabalha aí com mais de 30 cidades a nível Brasil, ajudando a melhorar a mobilidade urbana. Vale lembrar que a Cris está presente aqui não só pelo alcance do WRI, né, não só pela atuação, mas a importância e o quanto eles estão nesse tema em proporções globais, falando sobre mobilidade, trazendo boas práticas, repertório, e nos ajudando aqui a entender a mobilidade também, não só no aspecto das cidades, mas também como indivíduos, né? E Leonardo Balbino, bem-vindo também. Acho que a gente tem muito para falar, né, do seu dia a dia, da dinâmica e de uma operação super complexa e importante para todos nós. Exatamente, Pacete, muito obrigado pelo convite, é um prazer imenso estar aqui com você, com a Cris, né, falando um pouquinho sobre a mobilidade urbana e como nós sempre falamos, a mobilidade humana, né, que nós fazemos aqui, e a CCR Metrô Bahia tem esse papel muito forte aqui na cidade de Salvador e na região metropolitana, para de fato a gente trazer essa qualidade de vida para cada um dos nossos clientes no dia a dia. Gostei da expressão em mobilidade humana. Já vou adotar para trazer em vários momentos aqui da nossa conversa. Cris, conta um pouco para a gente assim do seu dia a dia, né? Primeiro, o seu envolvimento pessoal, profissional com esse assunto, né? Como que ele aconteceu e no dia a dia, né? Qual que é o seu dia a dia de trabalho pensando em mobilidade, olhando para a mobilidade? Conta um pouquinho para a gente da dinâmica. Bom, na minha vida pessoal, acho que surgiu aí, contando um pouquinho da minha trajetória, fazia faculdade de engenharia de produção e daí estava até num dilema interno de não ter tanto foco nas pessoas, porque era muita otimização de processo produtivo e tudo mais, e acabei que na universidade a gente tinha essa integração entre a engenharia de produção e o departamento de transportes na Universidade Federal. Acabei ingressando na área de mobilidade urbana, me apaixonando pelo tema, e estou trabalhando com isso desde então, muito porque traz esse lado de pessoas, né? Então, melhoria da qualidade de vida das pessoas e o quanto isso impacta os deslocamentos nas nossas cidades, né? Então, como a gente ajuda com as ações que a gente apoia as cidades, hoje no WRI, a qualificar o sistema de transporte coletivo, pensando nas pessoas, como integrar isso com a mobilidade ativa. Então, deslocamento porta a porta, sempre pensando na maneira mais eficiente para as pessoas, na maneira mais sustentável para a qualidade de vida que a gente tenha nas nossas cidades. É o que a gente faz hoje no WRI para apoiar as cidades dentro desse processo. O meu dia a dia na área de mobilidade urbana é muito mais ajudando a qualificar o sistema de transporte coletivo por ônibus e integrar isso com mobilidade ativa e como melhorar os sistemas pensando nas pessoas. O Léo, a Cris deu várias perspectivas um pouco da complexidade, né, de mobilidade urbana, mobilidade humana. Quando eu penso em metrô, transporte e da importância do impacto que ele tem nas nossas vidas, eu olho como algo complexo, mas o dia a dia de vocês tem muito sobre olhar o comportamento das pessoas, estar muito conectado com a necessidade, né, das cidades, do coletivo. Conta um pouquinho para a gente, como que você desconstruiria esse primeiro olhar, né, quando a gente olha para algo muito operacional ali, tecnologia, para compreender sobretudo as pessoas? Pacete, interessantíssimo essa visão que você traz, né? Porque eu falo que quando eu cheguei aqui na CCR Metrô Bahia, algo que eu já me deparei, né, e me encantou, é que os cargos aqui do nosso pessoal operacional, né, em primeiro lugar, eles são agentes de atendimento. A gente não fala em operação aqui naquele primeiro momento, né? Então, eu acho que o primeiro passo que a gente dá é exatamente trazer essa visão, né? A gente está muito além de simplesmente a tecnologia, a gente está muito além do que simplesmente o mover uma pessoa de um local para o outro. A gente está aqui para dar um atendimento de excelência para o nosso cliente. A gente está aqui exatamente para trazer uma experiência para ele. E isso a gente fala muito com os nossos colaboradores.
não é simplesmente ele se deslocar do ponto A para o ponto B. Isso é uma consequência do nosso serviço, né? Isso a gente já é obrigado, digamos assim, a fazer e fazer realmente de uma maneira esplêndida para que o nosso cliente, na hora que ele chegue, né, no destino dele, fale, ó, valeu a pena eu de fato utilizar aquilo ali. Então, acho que o primeiro passo que a gente dá é tratar a mobilidade, como a gente está comentando aqui, sobre o olhar de mobilidade humana. É olhar realmente o nosso cliente, é conhecer ele todos os dias, é estar ali discutindo com ele, né? Quais são, então, as melhorias, suas sugestões, o que você vê do nosso serviço, o que a gente pode trazer de diferente para você. Então, é realmente executar essa escutativa, né, diariamente, pelo nosso time, pela nossa ouvidoria, né, por nós aqui, né, todo o nosso time de gestão, que a gente está toda semana andando aí pelas estações, né, conversando com os colaboradores, conversando com clientes, para entender essas necessidades, a gente conseguir, então, a cada dia prestar um serviço melhor, né, e trazer essa qualidade, né, para cada um daqueles que estão utilizando o nosso serviço. E aqui tem muito do coletivo, né? O Cris, eu estou ouvindo o Léo e dando uma olhada aqui no site do WRI. A gente às vezes acha que mobilidade são aspectos pontuais de alguma coisa. Então a minha mobilidade para eu me deslocar até o trabalho, mobilidade que eu vou para me entreter, mobilidade na cidade, mas vocês trabalham com vários pilares aqui, né? Cidade, é a relação com o clima, é a relação com as florestas. Conta um pouquinho sobre isso. Por que essa conversa, ela tem o seu lado individual de alguns aspectos, mas ela é sobre o todo, sobre o ecossistema? Por que ela conecta vários outros elementos? Exatamente, acho que a mobilidade em si ela não é um fim, né? A mobilidade é um meio para dar acesso a oportunidades na vida nas cidades. Então, como as pessoas vão chegar ao trabalho, acessar áreas de lazer da cidade, que compreende a mobilidade e como como a mobilidade se conecta com as demais ações que os indivíduos têm, né? Então, as escolhas individuais de mobilidade nas nossas cidades, então, como eu vou me deslocar na cidade, vai ter um impacto no uso da matriz energética. Então, assim, entender que cada indivíduo tem um impacto no clima a nível mundial, também em gases de efeito estufa, geração desses poluentes, mas também no nível local, né? Então, as escolhas individuais do modo que você vai se deslocar vai ter um impacto nas demais pessoas, não só na sua vida. Então, quando a gente pensa em se deslocar por automóvel individual, a gente tem um impacto gerado de poluição local, que vai ter um impacto na saúde das pessoas, gerando poluentes, que pode gerar doenças respiratórias e cardiovasculares nas pessoas. A gente tem dados aí da Organização Mundial da Saúde que estimam que no Brasil 50 mil pessoas por ano morrem dessas doenças respiratórias e cardiovasculares. Então, só estou dando alguns exemplos para mostrar que a mobilidade ela é muito interconectada entre todos os aspectos da vida na cidade e as escolhas individuais acabam tendo essas consequências na vida das pessoas e nos impactos globais da mobilidade. Então, é importante a gente pensar a mobilidade como uma maneira de acessar oportunidades, mas também ela é muito maior do que as escolhas individuais no impacto que ela pode gerar. Então, a gente precisa criar essas facilidades para os deslocamentos mais sustentáveis nas nossas cidades, que são os sistemas de transporte coletivo. Então, quando a gente está falando de sistema de transporte coletivo, tem o ônibus, tem o metrô, que ajudam a ser estruturantes nas nossas cidades para permitir o acesso a oportunidades nas cidades e melhoria da qualidade de vida, e integrado com os modos ativos, que também são muito importantes para a vida nas nossas cidades. Então, realmente, a mobilidade ela é muito mais complexa do que normalmente a gente traz para as nossas conversas, porque ela tem muitas vertentes e conexões que muitas vezes a gente acaba não trazendo para a conversa para entender os impactos dessas escolhas no nosso dia a dia na cidade, que são associados à mobilidade, mas também são associados à existência de oportunidades para as pessoas e melhoria da qualidade de vida, não só para o indivíduo que toma aquela decisão, mas também para os demais indivíduos na nossa sociedade. Isso é muito importante, principalmente aqui no Habitability, né? É sobre o coletivo, é sobre essa complexidade, mas essa complexidade não pode nos afastar do assunto, né? Olha como a Cris deixa claro o quanto que o indivíduo, né, a minha dinâmica diária, a minha rotina, ela tem impacto nisso que a gente está chamando de mobilidade num aspecto muito maior. E aí, Léo, eu estava pensando aqui,
pensando no indivíduo e pensando na minha própria rotina, mudou muito por causa da pandemia, né? Esses 2 anos a gente teve que reaprender a lidar com vários aspectos e mobilidade foi um deles. Eu, por exemplo, se antes da pandemia eu tinha uma rotina diária com alguns modais de transporte, hoje mudou totalmente. O que vocês perceberam, né? E aí você falou muito ali sobre experiência, sobre o conforto também das pessoas. O que mudou na forma das pessoas se movimentarem? E aí com um recorte um pouco, né, de Salvador, um pouco da Bahia, que está trazendo aprendizado de novas experiências. Olha, uma coisa, né? Eu acho que a Cris comentou isso muito bem, é que as pessoas elas não se deslocam simplesmente para o trabalho, né? A gente tem outras coisas acontecendo, né? E isso, como você citou, Pacete, né? Durante a pandemia a gente começou a perceber muito mais claro esses demais deslocamentos, né? Porque algumas pessoas, obviamente, nem todas as empresas, né, deixaram de atuar em seus locais, mas, por exemplo, né, estudantes, né, as escolas fecharam. Então a gente percebeu realmente uma redução devido a isso, né? Quando a gente teve o retorno, né, pós-pandemia, e falando do retorno, na pré-pandemia a gente estava com uma média aqui diária de 390 mil clientes dia, tá? Hoje nós já chegamos ao patamar de 330 mil clientes por dia, né? Então a gente já teve uma boa recuperação, né? Agora, inclusive, estão retornando aí os eventos, né? Então, shows, jogos, né? E isso traz um movimento também para dentro do nosso sistema. Então, a gente percebeu que, de fato, houve uma dinâmica diferente. Hoje ela está existindo, né? A gente, aqui dentro mesmo da CCR Metro Bahia, né? No grupo CCR como um todo, nós também já temos políticas aí de trabalhar em home office. Então, isso traz, sim, um impacto para o sistema. Porém, o que a gente sempre está vendo, né, é que com a retomada da economia, né, as pessoas elas estão retornando também para o nosso sistema. A Cris citou sobre a questão da gente ter o sistema metroviário como o sistema metroviário e ferroviário, né, como um sistema realmente que a gente vai, ele é estruturante, né? Então a gente tem o metrô aqui, ele não vai viver sozinho, né? A gente tem ele, de fato, a gente precisa de outros meios para que consigam alimentar, então, o nosso sistema. E essas pessoas, para fazer, então, os deslocamentos mais longos, elas utilizem esse meio de transporte de massa. Mas uma das coisas que a gente está cada vez trabalhando mais é com a integração entre os modais. Não só com os ônibus, que a gente já tem essa integração aqui, mas até onde a gente pode ir, né? O que a gente consegue integrar a mais aqui para o nosso sistema para que as pessoas consigam sair, sim, das suas casas, possam chegar, então, aqui no nosso sistema e fazer um deslocamento, né, por um trecho maior utilizando o metrô. E com isso, obviamente, elas vão ganhar em tempo, né? Elas vão reduzir o tempo de viagem delas. Então, a gente observou essa dinâmica diferente, mas com aceleração de novo, né, da economia do nosso país. E, além disso, né, o próprio metrô trazendo essa diferenciação também na economia da cidade, né, onde ele está existindo, né, isso acelera e traz, então, mais clientes para dentro do nosso sistema para conseguir, então, se deslocar para o trabalho, para a escola, para a diversão, né, enfim, né, para aquilo que eles realmente necessitarem utilizar no dia a dia. Aqui tem um aspecto super importante de composição modal, né, de outros meios que eu já volto, Léo. Cris, só adicionando ainda, né, no que aconteceu, pandemia, nesse momento agora, em termos de impacto, porque eu lembro que nós falamos muito sobre mudança de hábitos, né? A gente usou muito esse período para repensar algumas coisas. Mudou de fato, e aí é claro que você tem uma ótica sobre o Brasil. O Brasil tem várias complexidades, né? Mas algumas coisas mudaram, não mudaram. O que aconteceu do ponto de vista de mudança de comportamento versus a ação dos agentes públicos ou das empresas privadas para que a gente possa falar de algum tipo de impacto nesse momento? Bom, acho que em termos de deslocamento ainda está um pouco cedo para a gente dizer se mudou ou não mudou, porque a gente ainda está num processo de retomada. Mas a gente tem visto aí que os sistemas, como o Léo estava falando,
estão chegando em torno de 70%, 80% da demanda pré-pandemia, desses sistemas de ônibus, sistemas sobre trilha, não só no nível Brasil, só a nível internacional. O que nos traz ainda algumas perguntas, por isso que eu digo que a gente tem que esperar um pouquinho mais, porque tem práticas que a gente já fomentava que fossem utilizadas pelas empresas, como o trabalho remoto alguns dias da semana, então o home office, que a pandemia mostrou que elas são eficientes, talvez não para todos os funcionários, para todos os dias da semana, mas uma flexibilização da jornada de trabalho, diminuindo aí a necessidade de deslocamentos para todos os funcionários durante todos os dias da semana. Então, parte desses deslocamentos a gente acredita que vão deixar de existir, mas quanto percentualmente isso vai ser das viagens totais, a gente ainda precisa de um pouquinho mais de tempo para conseguir observar e também entender se esses 80% agora que a gente está nos sistemas vão ser algo que vão permanecer, que são por essa mudança de jornada, ou se ainda tem algum impacto da nossa crise econômica, né? Ou se isso vai se retomar daqui a pouco. Talvez sejam pessoas que não estejam viajando porque não estão ainda inseridas no mercado novamente. A gente vai precisar de ainda um tempinho para ver como que isso vai ficar. Mas acho que uma coisa que a pandemia trouxe fortemente para o sistema de transporte coletivo do Brasil, principalmente, é a conversa da necessidade de fontes de receitas extratarifárias, que era algo que no Brasil a gente tinha ainda alguma dificuldade de falar sobre subsídio, sobre a necessidade de investimento público para manter serviços de qualidade operando para toda a população, porque a maior parte dos nossos sistemas eram basicamente custeados pela tarifa paga pelos passageiros que ainda estavam no sistema. E a pandemia, eu acho que trouxe à luz e a gravidade da crise que os sistemas já vinham percorrendo, então não foi algo que aconteceu com a pandemia, que é uma crise já de algumas décadas de perda de passageiros, aumento dos custos, e a pandemia agravou essa crise e conseguiu trazer para a conversa a importância de investimento público para o sistema de transporte coletivo, já que eles exercem um papel social e essencial na vida das nossas cidades, como a gente estava falando no início, né? O sistema de transporte coletivo sob trilho, sob pneus, de maneira estruturante nas nossas cidades, trazem qualidade de vida para todos os estratos da população. Então, a pandemia trouxe à luz e trouxe esse investimento público para a qualificação, para manter, num primeiro momento, a operação dos sistemas nas nossas cidades, e tem mantido aí essa conversa da necessidade desse investimento público para a gente ter bons sistemas de transporte coletivo operando nas nossas cidades para todas as pessoas com tarifas acessíveis. Eu acho que essa é a grande questão que a gente tira aí da pandemia até o momento, e sobre a demanda especificamente, a gente entende que ela vai diminuir um pouco por essa retirada de alguns deslocamentos, mas a gente precisa de um tempinho a mais para esperar como que isso vai ficar nos nossos deslocamentos diários nas cidades. Para você que está nos ouvindo aqui, geralmente, quando alguém está falando e tem um ruído, a gente fica morrendo de medo aqui, né? Pelo amor de Deus, tem um barulhinho, mas enquanto a Cris falava, tinha alguns barulhos de buzina, e quer um ruído melhor do que ambientar um pouquinho essa nossa conversa, achei super legal. Poderia até ser a nossa trilha de fundo aqui da conversa. Ô, Léo, deixa eu falar uma coisa sobre o assunto que você trouxe, e depois também conecta um pouco com o que a Cris falou, o assunto que você trouxe de conectar outros modais, outras modalidades. Eu tenho uma perspectiva muito de quem está em São Paulo, né? Eu lembro que a gente viveu muitas fases aqui, a fase do patinete, a fase da bicicleta e vários outros aspectos. Qual que é o desafio aqui para você conectar outros modais? E o que está acontecendo? Para onde a gente vai? É sobre bicicleta? É sobre patinete? O que mais tem por aí para compor essa diversidade de possibilidades para as pessoas? Legal, Pacete. Aqui a gente já teve também algumas iniciativas, né? Um dos pontos, por exemplo, que nós temos em todas as estações aqui, né, com exceção de umas estações que não foi a CCR que construiu, a gente tem os bicicletários, né? Então, da mesma forma, né, como em São Paulo, existem lá uma utilização. Em São Paulo, um pouquinho diferente daqui, a utilização ela é muito forte, né? E aqui a gente tem alguns locais específicos em que a gente tem uma utilização um pouco maior das bicicletas, né? E na linha 2, né, que nós temos 33 km de via com 2 linhas, e na linha 2 especificamente, que percorre o trecho de uma importante avenida aqui de Salvador, a gente tem 12 quilômetros de ciclovia. Nós construímos isso no canteiro central dessa avenida, por onde passa o metrô, né? Então a ciclovia está ali ao lado. Então esse é um dos pontos, né,
Da mesma forma, aqui em São Paulo, existem as ciclovias, existem os bicicletários, então foi um ponto que nós apostamos aqui no projeto também, e a gente está em constante melhoria disso, para facilitar cada dia a utilização desses meios. E aí eu vou trazer um ponto interessante, que a gente fez uma parceria, há um tempo atrás, com um aplicativo, né, de transporte, para que o cliente então pudesse chegar aqui. E aí essa visão, né, de integração foi importante, porque eu tive uma experiência com colaboradores mesmo da empresa, né, com supervisores, que chegaram e falaram: Léo, eu não estou entendendo essa parceria, né? Eles são nossos concorrentes, né? E a gente falou: não são concorrentes, né? Quanto mais integração a gente tiver, porque o metrô não consegue chegar, então, lá na casa do cliente, né? O nosso sistema ele não foi pensado para isso, né? O metrô não consegue fazer isso. A gente precisa realmente desses parceiros para que eles, então, consigam ir lá na casa, na porta do cliente, para fazer a primeira e última milha, né, do percurso, mas que eles consigam, então, trazer esses clientes aqui para dentro do nosso sistema. Então, é interessante quando a gente começa a pensar nesses parceiros, né, do que vem pela frente, o que pode vir pela frente, que a cada dia a gente está vendo inovações em aplicativos, né, o modo como as pessoas de fato estão se deslocando, seja, como você citou, né, seja a questão dos patinetes, né, que tivemos lá em São Paulo. Aqui a gente já está pensando também em locação, né, de bicicletas, então já existem empresas, né, que fazem isso, a gente percebe que o pessoal está utilizando também isso para conseguir chegar. Então, assim, tem muita coisa nova que a gente vê que deve vir pela frente, e o que a gente está sempre de olho é o que nós podemos fazer para facilitar, então, que o nosso cliente consiga chegar e sair do nosso sistema, né, para conseguir chegar até o seu destino, né, e sair da sua casa. Mas esse, eu acho que o grande desafio aqui é a gente, de fato, não ter medo do que pode vir pela frente, né, e realmente abraçar essas ideias e vamos colocar para testar, né? Vamos ver se funciona. A gente não pode ter medo de errar, não, né? A gente precisa trazer isso também para os nossos colaboradores, né, para as empresas, e falar: gente, para inovar, a gente vai ter erro, sem dúvida alguma, né? E a gente não pode ter medo de errar, né? Desde que o erro de fato seja legítimo. Então a gente precisa trabalhar isso muito bem, né, para abraçar essas oportunidades que venham a surgir aí pela frente. O Cris, ainda nessa mesma linha, e até aproveitando um pouco do seu olhar para o país, né? Eu acho que você mencionou o local, e aqui a gente tem as questões locais, elas são muito importantes, né? Não dá para. Não é homogênea essa discussão, mas quando você precisa, às vezes, explicar em relação a boas práticas, né? O que está acontecendo no Brasil, exemplos, existem pontos em comum, né? Ou existem projetos isolados? Eu queria que você desse um pouco dessa noção para a gente. Assim, quando a gente olha para cidades distintas, regiões distintas, o que a gente está fazendo bem, né? O que é ponto em comum que dá para usar como exemplo, e quais são desafios locais, coisas que são muito específicas? Bom, acho que um ponto que a gente tem avançado bastante aí como país nos últimos anos é nesse investimento na mobilidade ativa, né? Então, criação de infraestrutura cicloviária, a gente tem cada vez mais cidades investindo e pensando isso de maneira integrada aos sistemas, que é um pouco do que o Léo estava trazendo. Então, pensando em exemplos de cidades que estão criando não só a infraestrutura viária, então ciclovias, ciclorotas seguras para as pessoas usarem isso, mas também criando bicicletários associados ao sistema sobre trilhos, aos sistemas sobre ônibus, criando projetos em algumas cidades que você pode ficar com a bicicleta, então 14 horas para chegar no sistema de ônibus, então você leva a bicicleta para sua casa, pensando na facilidade para as pessoas fazerem essa integração no seu dia a dia. Eu acho que isso é algo que a gente tem visto cada vez mais se proliferando nas cidades brasileiras, ainda de maneira tímida em relação a outras cidades a nível internacional, que inclusive durante a pandemia usaram essa oportunidade para acelerar a nível internacional. O Brasil não acelerou tanto assim esse processo de retomada das vias públicas para investimento e circulação de pessoas, mas essa parte de infraestrutura cicloviária, isso é algo que a gente tem visto bastante a nível Brasil acontecendo como uma boa prática, e pensando nessa integração entre os modos de transporte. Acho que um ponto que ainda é um desafio local, quando a gente está falando de novas soluções também, que o Léo estava dizendo, essa questão de
fazer pilotos e não ter medo de errar, só que ele também queria trazer que eu acho que é importante a gente fazer os pilotos e não ter medo de errar, mas também tem sempre esse olhar social, porque muitas vezes quando a gente tiver essas novas soluções de mobilidade, elas acabam se concentrando em regiões das cidades que já têm provisão de outros serviços mais vastos, então várias soluções de mobilidade naquele trecho, por ser uma região que acaba tendo uma população com maior poder aquisitivo e não acaba chegando nas pessoas que teriam mais necessidade, usariam mais esse serviço. Então, dentro desse parte aí de testar e pilotar, algo que a gente tem que ter esse cuidado no nível local, é que isso também seja uma solução de mobilidade para todas as pessoas e principalmente nas áreas da cidade mais carentes, como o Léo estava dizendo, nessa última milha, que é onde muitas vezes a gente não consegue chegar nem com serviço sobre trilho, nem com serviço de ônibus no porta a porta, que a gente poderia usar essas soluções de mobilidade de maneira integrada para trazer as pessoas para a rede de mobilidade sustentável nessas áreas de última milha aí das cidades. Aqui, eu acho que esse exemplo, né, essa provocação até, deixa muito claro que, de novo, é um desafio coletivo, né, de vários entes aqui, e que quando, né, quando a gente está falando de inovação, é a pergunta, essa inovação ela é para quem, né? Ela extrapola para quem, qual é o alcance dela, isso é muito importante. Eu já vou, Léo, conectar esse ponto contigo também, mas só um adendo aqui, Cris, qual que é o desafio para a gente avançar nessa conversa? Quando a gente fala de levar também, né, para outras camadas da população, principalmente no caso da última milha, qual que é o desafio aqui? É um desafio de investimento? É tecnologia? Não, é um desafio de sentar para conversar, de planejamento? Qual que é esse desafio? Acho que é um desafio da governança dos nossos sistemas, porque ainda a gente pensa ele um pouco mais estratificado, até quando a gente está falando dos sistemas estruturadores, a gente já tem essa integração do trilho com o ônibus, mas a gente não tem uma política integrada que olhe para a rede de mobilidade como um todo, e daí a parte financeira associada, né? Porque sempre que a gente está falando desse governança, também é a necessidade de investimento para essa integração entre os modos. Então, eu diria que os dois principais desafios ainda que a gente tem é conseguir olhar para a nossa rede de mobilidade de maneira integrada, que todos os modos de transporte são complementares e só assim a gente vai conseguir ofertar uma rede de mobilidade sustentável para todos e o investimento necessário para isso. Então, olhar o benefício social que essa rede traz para a cidade e a necessidade de investimento que isso gera, porque muitas vezes quando a gente vê assim nas cidades falando é necessário um subsídio de tanto para os sistemas de transporte coletivo, seja ele sobre trilho ou sobre pneus de ônibus, muitas pessoas têm restrição a isso, mas a gente não fala muito sobre a necessidade de investimento para a manutenção de vagas de estacionamento que dão benefício individual para as pessoas e não são para o coletivo, necessidade de investimento em recapeamento de vias, que também traz muito mais um benefício individual do que coletivo. Isso a gente não vê as pessoas questionarem muito, mas quando a gente fala do investimento, subsídio para o transporte coletivo, muitas pessoas questionam essa necessidade sem entender o papel social e coletivo necessário que esses modos trazem para a cidade. Então, acho que seriam esses dois principais desafios: a governança e a integração entre os diferentes modos e o investimento necessário para a gente ter essa rede de mobilidade associado a todos os benefícios que traria essa rede de mobilidade integrada para a qualidade de vida e para o coletivo da nossa população. Léo, como que a gente leva essa conversa sobre governança, sobre o olhar social também para dentro do dia a dia de vocês, e sobretudo também pelo número de pessoas que vocês impactam e pela responsabilidade que existe aqui, né? Perfeito, Pacete. Como você muito bem disse, né? São tantas pessoas que passam aqui que as nossas ações, né, elas refletem imediatamente numa boa parcela da população da cidade, né? Então, o que a gente busca fazer aqui de fato, sempre estar em parceria com todos os entes responsáveis, né, junto conosco, para que a gente possa sempre estar em busca dessa melhoria, dessa integração entre os modais, né? Então, nós sempre estamos aqui, né, em conversas com os entes públicos, né? Nós temos as parcerias também com os próprios operadores, por exemplo, do sistema de ônibus, né? Então, o que a gente precisa fazer é, de fato, não simplesmente falar, eu sou aqui desse modal e então eu vou cuidar somente desse modal. Eu acho que a gente precisa dar esse passo pela voz, como a gente comentou aqui, pela voz que nós temos, né, de transportar tantas pessoas por dia.
a gente precisa pensar que, de fato, a gente pode sim fazer a diferença. E a gente tem que ter essa voz ativa de sempre estar em busca, então, dessas parcerias, essa melhoria dessa integração intermodal, né? Aqui algo que a gente já conquistou, inclusive já há alguns bons anos, é a integração entre os cartões, né, que o pessoal utiliza. Então, o cartão do metrô você pode utilizar nos ônibus, o cartão dos ônibus você pode utilizar no metrô, e isso foi um ganho muito grande, facilita muito a vida daquelas pessoas que estão realmente utilizando o nosso sistema. E aí, né, falando um pouquinho sobre a questão tecnológica, a gente sempre está em busca também dessas facilidades. O que com outro tipo de modal, por exemplo, a gente pode facilitar então o dia a dia para uma pessoa que utiliza um aplicativo, ela chega no metrô e possa utilizar talvez o próprio celular dela para poder acessar o nosso bloqueio. Então, esse tipo de coisa também a gente está sempre pensando, né, para trazer essa facilidade no dia a dia dos nossos clientes. Gente, eu tô lembrando aqui, de novo, assim, nada individual nesse papo. Quando a gente teve o movimento dos apps de transporte, aplicativo, né, e que houve o desafio com, por exemplo, os taxistas, e aí depois as bicicletas, os patinetes e outros modais, às vezes a gente olha muito fragmentado, né? Olha lá o que está acontecendo com as bikes, olha os patinetes, mas não, assim, eu como uma companhia de ônibus, por exemplo, isso me afeta diretamente. Metrô, isso é muito interessante, porque as conversas elas não são individuais, assim, todas as consequências, seja para os desafios ou para as oportunidades, elas estão muito conectadas. Deixa eu pegar um gancho aqui, que o Léo trouxe um pouquinho de tecnologia para a mesa, e eu queria falar contigo também sobre isso, né? Acho que vocês estão debruçados sobre vários temas que envolvem tecnologia, eletromobilidade, o próprio, né, os conceitos de cidades inteligentes. O que a tecnologia, eu acho que o social ficou bem estabelecido aqui, a gente falou muito sobre o coletivo, e agora a tecnologia, o que existe hoje de possibilidades para nos ajudar nessa conversa, para implantar sistemas inteligentes e ajudar nessa discussão sobre a mobilidade? Bom, acho que a tecnologia vem avançando muito nos últimos anos e a gente precisa conseguir usar ela em nosso favor para ter uma mobilidade sustentável e equitativa para as pessoas. Então, sistemas de informação, que é algo que a gente fala bastante, que os sistemas de transporte coletivo, de maneira geral, acabam não dando tanta facilidade quanto sistemas sobre aplicativo, por exemplo. Então, por que a gente não tem esse planejamento de viagem integrado, que é um pouco que o Léo estava falando? A tecnologia ela pode ajudar muito. Eu estou na minha casa, eu quero fazer um deslocamento até algum ponto, quais são as minhas opções de transporte, que horas vai passar o ônibus ou o metrô, quanto tempo eu vou chegar até ali, e facilitar que as pessoas tenham essa informação. Então, a tecnologia é um grande aliado para a mobilidade sustentável, a gente precisa trazer ela e usar mais ela no nosso dia a dia, de maneira geral, mas sempre lembrando que ela também precisa ser inclusiva, né? Então não adianta a gente também pensar em acrescentar muitos níveis de tecnologia se não for inclusivo para todas as pessoas que a gente quer beneficiar. E também ainda a tecnologia, você falou um pouquinho do elétrico, eu acho que a tecnologia daí de veículos elétrica, ela traz muito mais uma vantagem, quando a gente está falando de sistema de transporte coletivo e benefício para todos, de não ter emissão. Então, quando eu comentei lá no início de ser uma mobilidade sustentável, diminuindo as emissões do sistema de transporte coletivo, que vão gerar benefícios em saúde para a população, mas também alguns benefícios que a gente acaba não percebendo. O ruído, você estava falando da buzina e tudo mais, mas muitas vezes a gente está na rua e a gente não se dá conta o quanto o ruído da mobilidade acaba atrapalhando também a nossa qualidade de vida. Então, você está num ambiente super ruidoso, que são sistemas de mobilidade, quando a gente consegue fazer essa transição para uma tecnologia elétrica que não tem ruído, quando a gente está falando de ônibus, ainda não tem a trepidação, melhora a qualidade da viagem, quando a gente está falando de ônibus elétricos também, a gente coloca mais um momento de qualificação do serviço de maneira geral. Então, ele não emite, ele não tem ruído, ele não tem a vibração que muitas vezes a combustão interna tem na viagem e melhora a percepção das pessoas. A gente trabalha muito em eletromobilidade especificamente, como a gente trabalha pelo social, que a gente já falou, na eletrificação das frotas de ônibus mesmo, para ajudar a qualificar o sistema de transporte coletivo por ônibus de maneira geral. E a gente vê que as pessoas, os passageiros, clientes, que a gente gosta de chamar no nosso trabalho, muitas vezes, quando eles têm essa opção, eles ficam esperando
passar o ônibus elétrico, porque eles veem a melhoria que isso vai dar no deslocamento deles, fazer aquela viagem sem o ruído, sem a trepidação, num ônibus silencioso, que se move com muito mais perenidade assim, no movimento, não tem tantas trancadas na viagem. Então, trazendo a tecnologia de informação para as pessoas, acho que é fundamental, mas também tecnologia de veículos também. E só fazendo um gancho com o que o Léo falou antes, tecnologia de pagamento também, que não é um empecilho, muitas vezes fica muito mais na integração e na governança desses sistemas que a gente precisa integrar, porque na lógica do passageiro não tem o porquê, é um desincentivo a usar os sistemas de mobilidade mais sustentável se ele tiver que ter 3 cartões diferentes, porque um é para o ônibus, um é para o metrô, o outro é para a bicicleta. Você está criando barreiras para as pessoas usarem o que é mais benéfico para o coletivo. Então, usar tecnologia para gerar essa integração e, de fato, beneficiar as pessoas e beneficiar a mobilidade sustentável e coletiva e humana, como o Léo falou lá no início, nas nossas cidades. E a tecnologia pode ser um grande aliado nesse processo. Tem uma sutileza muito interessante aqui, o Léo, você mencionou, estava falando agora, né, Cris, da experiência, e o Léo falou muito sobre experiência, e ambos utilizam o termo cliente. Isso é muito emblemático, porque, de novo, a gente está falando de oferecer um serviço com experiência, com eficiência, né? Um serviço moderno, um serviço de qualidade. Então, a palavra cliente aqui faz muito sentido, eu achei muito interessante. Ô, Léo, a gente está quase terminando, mas agora eu acho que a gente falou do aspecto coletivo, a gente pontuou a responsabilidade das empresas, das entidades, e a pessoa, né? Eu, Luiz, que estou aqui, e no caso do metrô, vocês trabalham muito com conscientização, né? Com diálogo. O que eu faço nessa conversa toda? Qual que é o meu papel, né? Tanto na maneira como eu levo o meu dia a dia, mas a relação que eu tenho com o ônibus, com o metrô, com todos os modais. O que eu faço de forma individual para contribuir para essa conversa? Luiz, aqui de novo, né? Acho que a gente tem que voltar exatamente pensando, né, no tanto de pessoas, né, que a gente impacta aqui diariamente. Então, a gente fala que cada ação que nós fazemos individualmente, né, e quando a gente fala individual, dentro de uma empresa, a gente está falando em nome da empresa como um todo, né? Então, cada ação que nós tomamos frente a cada um dos nossos clientes, ele faz uma diferença gigantesca para o todo. Tanto para a melhoria da mobilidade humana como um todo, né? Mas também para o dia a dia lá do nosso cliente. Então, retomando a questão lá dos nossos colaboradores, né, serem agentes de atendimento, né, todos os nossos colaboradores terem essa denominação no cargo deles, é exatamente nesse sentido de que tudo aquilo que a gente fizer vai impactar positivamente ou negativamente para a vida de cada um. Então é super importante, em primeiro lugar, que individualmente, né, nós aqui, principalmente os gestores, né, todo o nosso time de liderança, a gente consiga no dia a dia e a gente foque muito nisso de que os nossos colaboradores primeiro estejam bem. Porque se eles estiverem bem, naturalmente, consequentemente, né, o atendimento para o nosso cliente ele vai ser diferenciado. Então, não apesar da gente ter um investimento muito forte na questão de treinamentos, de capacitação de cada um dos nossos colaboradores, então, o indivíduo, a gente precisa se preocupar primeiro com ele, né? Primeiro com o nosso colaborador ali, porque ele, naturalmente, vai também se preocupar com cada um dos nossos clientes. Então, cada um daqueles indivíduos realmente que estão passando a todo momento, estão passando agora pelo nosso sistema, né, que estão entrando para utilizar os nossos trens, no contato que ele tem ali com o nosso colaborador, nós precisamos, de fato, gerar um impacto muito positivo para ele. Algo que a gente fala muito aqui com o nosso pessoal. A gente não sabe, às vezes a pessoa vai ficar nervosa. Aqui a gente não sabe o que ela está passando na vida dela. Ela pode estar com um problema pessoal, pode ter acabado de perder o emprego, né? E ela vai estar nervosa. O que nós precisamos fazer aqui para que de fato a gente consiga fazer essa transformação na sociedade? É atender ela da melhor maneira possível, é acolher aquela pessoa que está ali. É fazer esse atendimento de fato humanizado, né? O nosso grande lema que nós temos aqui é que somos gente que cuida de gente, né? E isso está
inclusive nos coletes dos nossos colaboradores, nós temos isso estampado lá, porque é de fato isso. Nós aqui internamente estamos cuidando dos nossos colaboradores para que os nossos colaboradores cuidem dos nossos clientes. Então, é sempre gente cuidando de gente. Então, individualmente, cada ação que nós fazemos e principalmente esse abraçar, esse acolher a sociedade é o que eu vejo que gera um impacto gigantesco. A mudança que a gente pode fazer não só na mobilidade, mas na sociedade como um todo, com essas nossas ações diárias, com cada um daqueles que nós temos contatos aqui, tanto internamente, né, quanto com os clientes, nas nossas estações, nos nossos terminais de ônibus e nos nossos trens. Cris, o Léo traz uma perspectiva profissional, né? Eu como profissional, como que eu colaboro também dentro dessa conversa, isso vale para uma companhia de metrô, para qualquer outro tipo de serviço. E aí, ainda só também fechando com essa pergunta para ti, quando você olha para as boas práticas, quando você olha para projetos que deram certo, qual que é o papel do indivíduo aqui, né? É só trocar, para quem pode, trocar o carro a combustão pelo carro elétrico, ou mudar um pouco o meu trajeto? Assim, o que tem no individual que pode ajudar a gente nessa conversa maior? Acho que é entender que as escolhas individuais impactam o coletivo, né? Então, eu resolver que eu vou me deslocar pelo carro, eu vou gerar poluição, eu vou gerar congestionamento. Por mais que eu decida trocar um carro a combustão por um carro elétrico, eu vou continuar colaborando para o congestionamento. Ele pode não estar poluindo, mas eu estou colaborando para o congestionamento nas nossas cidades. Então, entender que se eu vou escolher fazer esse deslocamento para automóvel individual, eu posso oferecer carona para os meus colegas de trabalho, que isso vai diminuir a necessidade de outros carros na rua. Então, que cada pessoa pense e consiga entender que as escolhas individuais têm impacto no coletivo e na necessidade de investimento para o coletivo. Então, se eu decidir andar de bicicleta, eu estou fazendo um bem não só para mim, para minha saúde, porque isso também é um benefício. A gente tem dados que mostram que se as pessoas fazem esse deslocamento, que seja de 20 a 30 minutos de bicicleta ou a pé, elas têm benefícios na própria saúde, então na sua qualidade de vida. Além de ter um benefício para o próprio indivíduo, tem um benefício para a sociedade como um todo de estar tirando de circulação outros automóveis, ou até de andar de ônibus. Então, entender que as escolhas individuais têm impacto não só no seu indivíduo, mas no coletivo das nossas cidades como um todo. Então, quando a gente vê uma infraestrutura sendo construída para beneficiar os sistemas de ônibus, sistemas sobre trilhos, que beneficiam muito mais pessoas na nossa cidade, que a gente encoraje que isso aconteça, porque quantas pessoas se deslocam dentro de um ônibus? Um ônibus convencional, normalmente tem capacidade de transportar 80 pessoas, entre 70 e 80 nas nossas vias. Os automóveis, pelos dados que a gente tem no Brasil, transportam em média 1,1, 1,2 pessoas. Então, assim, é muito baixo o índice de ocupação dos automóveis e o espaço que ele ocupa nas nossas vias. E que as pessoas comecem a se conscientizar dessas escolhas individuais e os impactos que isso gera na nossa cidade em termos de congestionamentos, de acidentes, de poluição, de ruído e o quanto isso impacta na qualidade de vida do coletivo, mas também na sua individual. Acho que esse primeiro momento ainda é muito mais de sensibilização e conscientização das escolhas individuais, o quanto elas vão impactar no coletivo, e levar essa conversa com outras pessoas para a gente começar a disseminar cada vez mais essa sequência de atividades. Né? Então, a minha escolha individual tem um impacto no coletivo e como eu posso melhorar a minha escolha individual para beneficiar mais pessoas e não só o próprio indivíduo. Muito bom, acho que mobilidade humana define muito bem o nosso papo. Você que nos acompanha aqui no Habitability sabe que a gente pega muitas vezes temas que são, de fato, é complexo, né? Em vários momentos a gente deixou claro que é complexo, que envolve muita gente, mas ao mesmo tempo tem um papel aqui do indivíduo e, sobretudo, olha o impacto que essa discussão causa na tua vida, né? Em termos de saúde, experiência, qualidade de vida, são muitos os impactos e eu acho que o nosso objetivo aqui é trazer um pouquinho, aterrissar um pouquinho alguns temas. Eu queria super agradecer, Léo, obrigado por compartilhar com a gente a visão de uma companhia, mas uma companhia que também está muito conectada para o olhar coletivo, então muito obrigado, viu? Pacete, Cris, foi um prazer enorme poder estar aqui com vocês, batendo esse papo tão gostoso, né? Então, foi um prazer gigante estar aqui com vocês. Cris, muito obrigado por trazer provocações e também trazer um olhar
que é da complexidade do sistema, né? Por vários momentos aqui você trouxe uma vivência dos sistemas, das conversas, das interlocuções, então muito obrigado mesmo por estar aqui com a gente. Muito obrigado, foi um prazer estar aqui com vocês, Pacete, Léo, prazer bater esse papo com vocês e sempre à disposição para próximas conversas. Então é isso, pessoal. Como tudo aqui está conectado, em outros episódios nós já falamos sobre cidades inteligentes, sustentabilidade, senior living, tá tudo ligado. Então você que é ouvinte usual já sabe do que eu estou falando. Você que tá chegando agora, volta lá nos principais tocadores de áudio, escuta os outros episódios que está muito bom. É isso. Nos vemos num próximo Habitability falando um pouco mais sobre tecnologia, o futuro do morar e o futuro do viver.